Uma leitura que eu fiz nos 45 do segundo tempo e que, sinceramente, foi uma baita surpresa no meu 2025. Eu tô falando nada mais e nada menos do que o lançamento de Freida McFadden aqui no Brasil, que é A Inquilina. Esse é o livro que te faz confiar em alguém e quando você percebe, você se pergunta por que você confiou. A Freida McFadden, ela tem um talento muito específico para pegar um detalhe completamente estranho, repetir aquilo tantas vezes que você começa a ignorar e depois usar exatamente esse detalhe para virar completamente o jogo, e é isso que aqui nessa história a gente começa a entender melhor. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui nessa história foi que esse livro ele é contado 90% dele, 95% dele, assim dizendo, é uma narração masculina e eu acho que é um dos poucos livros da autora que tem essa proposta. A gente acompanha a história pelo ponto de vista do Blake, que ele é um empreendedor de marketing, ele trabalha na área do marketing há muito tempo e ele tem muito sucesso e conseguiu ascender em sua carreira, se tornando vice-presidente de uma empresa muito importante de marketing. Até que um dia, a vida dele vira de cabeça para baixo, quando ele é mandado embora, e aí as coisas começam a dar errado, e ele e a noiva dele se perguntam o que eles podem fazer, e eles decidem alugar um quarto da casa deles. E a partir daí a gente tem a nossa inquilina, que se chama Whitney Cross. Pela narração ser masculina, muda totalmente aquela sensação do livro que a gente já está habituado. Existe uma falsa ideia de racionalidade, de que isso está sendo contado de uma forma lógica, objetiva e quase fria. E isso engana muito bem do começo até praticamente o final. Você lê achando que você está no controle da situação, que você está entendendo tudo o que está acontecendo, mas sinceramente não tem, e isso é essencial para que você possa entender como a história está se construindo. Se caso você já é um leitor assíduo de Freida McFadden, você vai entender que ela coloca a mesma receita em todos os livros, mas nunca é falha. Sempre tem aqueles pequenos detalhes estranhos, situações que parecem bobas, comportamentos que incomodam, mas que você, leitor, não sabe exatamente por que existe tais coisas. Aqui, um desses detalhes é um peixe dourado que o Blake tem com a noiva dele, que se chama Krista. Tratam esse peixe como se fosse algo extremamente sério, porque é uma simbologia para o relacionamento deles. Eles compraram esse peixe quando eles começaram a se relacionar. Então eles têm isso como um start da relação, um start do noivado, enfim. E é meio como um teste para ver se eles conseguem cuidar do peixe como se fosse um filho deles. É absurdo, eu sei que não faz muito sentido, mas funciona. Esse tipo de detalhe, ele cria um clima estranho desde o princípio e é um desconforto que você fala e você fica se perguntando, mas eu tenho pets e eu entendo eles ao mesmo tempo. Então, você sabe como a situação, né? Você sente o que a situação está passando, mas você não consegue explicar o que está acontecendo ali. O livro ele começa relativamente contido, mas ele vai escalando conforme você vai lendo. Primeiro são coisas pequenas dentro de casa, depois são os conflitos entre os personagens, aí depois a gente vai vendo que vai acontecendo coisas mais graves. Quando você percebe, já tem polícia envolvida, mortes suspeitas, narrador que claramente não tem controle nenhum sobre a própria vida e do que está acontecendo ao redor dele. Tudo cresce de forma muito eficiente e nada parece forçado. Coisa que o livro trabalha muito bem é a questão da culpa. O Blake, de longe, ele é um personagem perfeito, muito pelo contrário. Ele erra, ele toma atitudes erradas, ele é passivo, ele é muito dependente emocional. Inclusive, quando acontece algumas coisas no final, você fala, pra que você tá fazendo isso, meu amor? Pra que você tá se humilhando tanto, querido? Frequentemente, ele escolhe o caminho mais fácil para as coisas. E isso faz... Eu acho que foi muito proposital de Freida McFadden pensar em fazer um personagem assim, para que a gente se irritasse com ele, mas ao mesmo tempo queresse ajudar ele de alguma forma. Isso faz com que tudo que acontece, de certa forma, seja consequência das próprias escolhas do Blake. Em alguns momentos você também se pergunta se ele está vivendo azar, se é punição pelas coisas que ele já fez na vida dele, enfim, péssimas escolhas, péssimo personagem, mas ao mesmo tempo é o que eu falei, você cria uma compaixão de meu Deus, sabe? Quando chega o grande final do livro, tudo começa a fazer sentido de uma forma retroativa. Comportamentos que pareciam apenas exagerados, uma doçura quase artificial, aquela sensação constante que certa situação não se encaixava,
tudo se reorganiza a partir desse momento. Para mim, esse é um dos pontos mais satisfatórios da leitura. Você pode até desconfiar de alguma coisa, mas dificilmente você vai conseguir acertar o todo. Realmente esse livro ele é aquele suspense que você descobre só no final da última página, praticamente. A Freida ela é muito boa em te conduzir para uma direção enquanto prepara outra completamente diferente e você guia naquela direção que ela está guiando direitinho e quando ela vai para uma diferente, aí você fica surpreso. E o livro fica mais interessante ainda quando ele muda de perspectiva. Esse, para mim, é o momento em que Freida McFadden ela brilha de verdade. É excelente escrevendo vilões que sabem exatamente o que estão fazendo e que explicam isso com calma. Ela é muito estratégica, inclusive. Todos os vilões dela têm um método, têm uma frieza, eles conseguem entrar na sua mente e você começa a se sentir desconfortável e extremamente... Mas ao mesmo tempo a leitura tá tão viciante que você não quer parar. Tudo é muito organizado, é planejado, é assustador e é tenebroso justamente por tudo isso. Da metade do livro pro final, a história vira uma sucessão de decisões ruins. Todo mundo escolhe o pior caminho que podia escolher. Isso pode ser frustrante em muitos momentos. Principalmente quando o Blake, ele continua sendo aquele personagem que você quer sacudir pra falar, meu, amigo, cai na real, sabe? É como eu falei, ele é um grande exemplo de protagonista que irrita, mas que ele faz sentido dentro da história. Ele não aprende rápido, ele não reage bem e ele insiste em sentimentos que, assim, ninguém deveria ter sentido sequer alguma vez ali dentro dessa história, tá? O final é a parte mais divisiva pra mim. Não que ele seja ruim, mas porque ele quer entregar duas revelações meio que ao mesmo tempo, sabe? Pra mim funcionou, mas eu sei que para algumas pessoas talvez isso não funcione. As duas grandes revelações separadas, elas funcionam muito bem. Juntas, elas acabam com o impacto uma da outra. Ainda assim, o encerramento ele mantém a essência da Freida McFadden dentro da sua escrita original. Ninguém é totalmente ileso, ninguém sai ileso, existe mais coisas por trás daquilo que já foi contado. No geral, a Inquilina, para mim, foi uma leitura que eu gostei bastante, foi 5 estrelas, foi favoritado, porque esses pequenos detalhes para mim não mudaram em nada a minha experiência. Não é um livro perfeito, como eu disse, ele tem exageros, ele tem decisões questionáveis, mas ele é extremamente envolvente, então assim, você não vê o tempo passar, eu consegui ler ele em um dia. Ele é rápido, ele prende a atenção, ele te faz querer conversar sobre esse assunto o tempo inteiro. Então é aquele livro que você vai comprar em janeiro, que ele está em pré-venda, e você vai querer ler em um dia, e você vai querer falar para todo mundo ler, para que você possa falar também o que você achou. E para mim, ele é um dos livros mais interessantes da Freida, justamente por conseguir trazer algo novo e abandonar completamente aquela fórmula que ela tinha feito anteriormente, mantendo a receita que ela sempre escreve. Eu recomendo esse livro para quem gosta de um thriller psicológico, para quem curte história cheia de reviravoltas e principalmente para quem gosta de narradores duvidosos, porque narradores duvidosos, para mim, é uma das coisas mais incríveis em thriller. Se você já leu Freida McFadden, esse livro aqui ele é ótimo para você dar continuidade nas suas leituras da autora, mas se você nunca leu nada dela, esse daqui é um ótimo ponto de partida. Se você já leu, me conta o que você achou, não deixe de dar o seu joinha aqui embaixo, de me seguir nas redes sociais, de ativar o sininho e também de se inscrever aqui no canal, porque eu sempre vou trazer para vocês resenhas novas e também novidades aqui no perfil. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!